Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livra nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 34. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateucos. Contexto da palavra. Outros filhos de Abraão. Versículo 1. Abraão tomou outra mulher, chamada Setura. Versículo 2. Esta gerou para ele Zarã, Jequizã, Madã, Madiã, Jeboques e Sua. Versículo 3. Jequizã gerou Sabá e Dadã. Os filhos de Dadã foram Assurim, Latuzim e os Loomim. Versículo 4. Os filhos de Madiã foram Efa, Ofer, Enoque, Abidá, Eldá. Todos esses são os descendentes de Setura. Versículo 5. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Versículo 6. Quanto aos filhos de sua concubina, Abraão deu presente, e ainda em vida, e os mandou para longe dos seus filhos Isaque, para o leste, a região oriental. Contexto da palavra. Morte de Abraão. Versículo 7. Abraão viveu 175 anos. Versículo 8. Depois Abraão expirou e morreu numa velhice feliz, idoso, e se reuniu com seus parentes. Versículo 9. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram na gruta de Macipele, no campo de Efron, filho de Seor, o Eteu, campo que está diante de Mamre. Versículo 10. É o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Et. Nele foram enterrados Abraão, a sua mulher Sara. Versículo 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morou junto ao poço de Laai-Roi. Contexto da palavra, os filhos de Ismael. Versículo 12. São estes os descendentes de Ismael, filho de Abraão. Agar, a escrava egípcia de Sara. Versículo 13. Os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito é Nabaiote. Depois Sedá, Adibiel, Mabizã. Versículo 14. Masma, Duma, Massa. Versículo 15. Haddad, Tema, Getur e Nafis e Sedima. Versículo 16. São esses os filhos de Ismael, seus nomes por cercados e acampamento, 12 chefes de tribos. Versículo 17.
Ismael viveu 137 anos. Depois expirou, morreu e se reuniu com seus parentes. Versículo 18. Habitou desde a vila até Sur, que está ao leste do Egito, na direção da Assíria. Ele se estabeleceu na frente de todos os seus irmãos. Contexto da palavra: história de Isaac e Jacó, irmão em luta. Versículo 19. História de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Versículo 20. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, e Arameu de Padã Aram, irmã de Labão, Arameu. Versículo 21. Isaac explorou a Javé por sua mulher, porque ela era estéril. Javé escutou a sua mulher Rebeca e ficou grávida. Versículo 22. As crianças, porém, lutavam dentro dela. Então ela disse: se é assim, para que viver? Para que viver? Então foi consultar Javé. Versículo 23. E Javé, ele diz: em seu ventre há duas nações, dois povos se separarão em suas estranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Versículo 24. Quando chegou o dia do parto, Rebeca teve gêmeos. Versículo 25. O primeiro saiu, era ruivo e peludo, como um manto de pelos. E ele deram o nome de Esaú. Versículo 26. Em seguida, saiu o seu irmão com a mão segurando o calcanhar de Esaú. E ele deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando ele nasceram. Versículo 27. Os meninos cresceram e Esaú se tornou hábil caçador, homem rude, enquanto Jacó era homem tranquilo, morando sob tendas. Versículo 28. Isaac apreciava a caça, preferia Esaú, enquanto Rebeca preferia Jacó. Contexto da palavra: Esaú perde seus direitos. Versículo 29. Certa vez Jacó estava preparando um cozido. Quando Esaú voltou do campo, esgotado, versículo 30. Esaú pediu a Jacó: deixa-me comer dessas coisas vermelhas, porque estou esgotado. Por isso que ele recebeu o nome de Edom. Versículo 31. Jacó respondeu: venda-me primeiro o direito de primogenitura. Versículo 32. Esaú diz: estou morrendo de fome. Que me importa o direito de primogenitura? Versículo 33. Jacó retomou o primeiro juramento.
Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Versículo 34, para terminar. Então Jacó lhe deu pão, o cozido de lentilhas, e Esaú comeu e bebeu, e levantou-se e partiu. Assim Esaú desprezou o direito de primogenitura. Este foi o livro de Gênesis, do capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 34. Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Agora eu vou ler o rodapé, o comentário. Vou ler o comentário agora, que vai explicar sobre o capítulo 25 de Gênesis. O capítulo 25 e o versículo 1 e o versículo 6. Estes versículos formam um expedício à história de Abraão. O autor bíblico quer mostrar que o patriarca, assim, de beneficiário da promessa e também ponto de partida para a formação de outros povos. O versículo 7 e o versículo 11, a notícia da morte de Abraão encerra a história desse patriarca com novo toque de vida. Morrer idoso é sinal de uma vida plena e de cumprimento da bênção de Deus, jamais querida por Deus. A morte precoce é fruto da ação perversa dos homens. O versículo 12 e o versículo 18, antes de criar a história dos filhos da promessa, Isaac e Jacó, o autor bíblico fala de Ismael, filho de Agar, que também formou um grande povo, os Ismaelitas, dos quais descendem os árabes. O versículo 19, o versículo 28, a luta dos filhos no ventre materno mostra que a futura inimizade entre dois povos irmãos, os edomitas, descendentes de Esaú, e os israelitas, descendentes de Jacó. O versículo 29, o versículo 34, o direito da primogenitura assegurava ao filho mais velho a autoridade patriarcal sobre os outros irmãos, também a parte maior na herança. O relato destaca a estupidez de Esaú, que troca seu direito por um prato de lentilha. Essa atitude faz pensar em muitas pessoas que vendem o seu direito e até mesmo a própria liberdade a
troco de nada. Vou ler mais uma vez o versículo 29 e o versículo 34. O direito do primogenitura assegurava ao filho mais velho a autoridade patriarcal sobre os outros irmãos e também a parte maior na herança. O relato destaca a estupidez de Esaú, que troca seus direitos por um prato de lentilhas. Essa atitude faz pensar em muitas pessoas que vendem seus direitos e até mesmo a própria liberdade a troco de banana. É verdade mesmo. Quantas pessoas que trocam o seu direito, a sua salvação, troca a sua salvação por uma mulher. Pessoa, quando separa, ele não aguenta as lutas, ele não tem graça para vencer as lutas, e vai direto arrumar uma mulher para satisfazer a vontade da carne. Ele vende a sua salvação por uma mulher, em troca de uma mulher. Eu estou falando para quem separa e vai arrumar outra mulher. Em vez dele pegar e ficar sozinho na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida feliz, não vai trocar a sua salvação por uma mulher, porque não aguenta resistir à carne, porque não tem graça para jejuar, não tem força para examinar as Escrituras, como está escrito lá em Evangelho de São João, do capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque nela que nós encontramos a vida eterna. E lá em João, no capítulo 8, versículo 32, também está escrito lá: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Quem estuda as Escrituras, ele não sai fora da palavra, não. Ele não cai, não. Ele não desvia, não. Porque ele está ligado no trono. Ele está ligado na palavra do Eterno. Mas aquela pessoa que não estuda as Escrituras, ele não aguenta ficar lá assistindo uma hora, lá um vídeo de pregação, de uma leitura da palavra do Pai Eterno. Ele não tira um tempo para poder comer a palavra do Eterno. Aí essa pessoa fica fraca, começa o Satanás colocar na mente dele pensamentos errados. Fica fácil para o lobo devorar essa pessoa. Por quê? Porque ele não lê as Escrituras, ele não examina as Escrituras. Ele não louva, não tira tempo para louvar o Pai Eterno. Ele fica uma pessoa desanimado. E pessoa desanimado não vai em frente, não. Ele não vai em frente, não. Ele não tem graça para jejuar. Ele não tem graça para orar. Ele não tem graça para louvar o Senhor Jesus.
vou louvar o nosso Pai Eterno. Ele não tem graça para vigiar, ele não tem graça para examinar a palavra do Senhor, para ver se ele está andando, fazendo a vontade do Pai Eterno. Ele não tem nada disso. Por quê? Porque ele não tem raiz profunda. E quando o homem ou a mulher não tem raiz, qualquer vento que vem derruba ele no chão. Porque a carne é fraca. E o Satanás apodera daquela pessoa para desviar aquela pessoa do caminho da verdade. E aquela pessoa que está no erro, ele acha que ele está fazendo certo. Porque ele não examina as Escrituras. E a pessoa, para poder permanecer no conhecimento da verdade, a pessoa, para permanecer nos caminhos do Pai Eterno, ele tem que estar sempre examinando as Escrituras para ver se ele está realmente fazendo a vontade do Pai Eterno. Tem sempre que estar examinando, tem que estar sempre louvando o Senhor, tem que estar sempre jejuando, orando e vigiando, para poder a carne ficar sempre fortalecida na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo do Pai Eterno, ele veio nessa terra para nos consolar, para que qualquer cilada do diabo que vem sobre nós tem graça, tem força para resistir e ficar firme com o Pai Eterno. O Espírito Santo do Pai Eterno nos consola e dá graça, dá força para que nós vence as lutas e as provações, que elas ficam sempre atrás e nós passamos na frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de examinar as Escrituras. Gosto muito de louvar o nome do Pai Eterno. Gosto muito de orar e gosto muito de vigiar e gosto de procurar fazer a obra também. Porque é na graça que nós vencemos o inimigo. Fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito do Pai Eterno nos consola cada um de nós, para que nós sempre tenhamos graça, força, para vencer as lutas, as provações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.